Oi, turma, boa tarde, tudo bem? Gente, vamos dar início, né, às nossas videoaulas aqui da disciplina. E hoje a gente vai falar de algumas definições básicas, né, que eu acredito que todos vocês já conhecem da área de vocês, mas é necessário a gente relembrar, porque quando a gente fala de gestão, né, gestão em saúde, segurança, a gente está falando de implantar, né? A gente está falando de implementar, a gente está falando de coordenar ações de segurança do trabalho. E a gente precisa ter conhecimento, né? Tanto de conceitos, definições, de normativas e por aí vai, né? Mais pra frente vocês vão entender o que eu tô querendo falar, tá bom? Começamos aqui com algumas definições, né, importantes. O que é higiene do trabalho, gente? É a ciência, né? Que o objetivo dela é avaliar, reconhecer, controlar os fatores ambientais de trabalho que podem causar doenças ou danos à saúde dos trabalhadores, né? A higiene do trabalho, ela tem o objetivo também de diagnosticar e de prevenir doenças ocupacionais. E a segurança do trabalho, né? Um conjunto de medidas adotadas que visa minimizar acidentes, doenças ocupacionais e proteger a integridade, a capacidade de trabalho, né, dos trabalhadores envolvidos, tá bom? Quando a gente fala de segurança do trabalho, tem dois órgãos essenciais, o SESMIT e a CIPA. O SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, é composto por profissionais da saúde, segurança do trabalho e formam uma equipe para que fiquem dentro das empresas, prevenindo e protegendo a plenitude física dos trabalhadores. Por exemplo, né, a gente já implantei RH em diversas empresas e a gente tem que criar, quando a gente fala de gestão de pessoas, recursos humanos, a gente tem que criar os subsistemas. O que são os subsistemas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e tem que implementar o SESMIT dentro da empresa também. Tanto você, né, criar o SESMIT daquele local, contratar os profissionais que vão fazer parte, o técnico, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, todo mundo, né, e juntamente, né, da pessoa que vai coordenar o SESMIT, a gente está dando orientações, né, sobre o que se espera do SESMIT dentro daquela organização, tá certo? O SESMIT, gente, segundo a NR34, ele é formado por 5 pessoas. Aqui nesse organograma eu acabei que na correria, porque a gente, né, eu ia começar dando 2 disciplinas, aí a gente optou por ficar 15 dias uma, 15 dias outra. E eu tive que correr um pouquinho, porque eu tinha mais coisa preparada de higiene. E acabou que eu pesquisei esse organograma, não me atentei que tinha esse tal desse bombeiro civil aqui e coloquei, tá bom? Mas lembrem da NR4, quando vocês falarem de composição de SESMIT, ok? E a CIPA, né? Eu já fui cipeira, tenho o meu certificado ali guardadinho. A CIPA é composta por uma comissão de trabalhadores, né, que tem o dever de assessorar o SESMIT nas ações preventivas. Por exemplo, né, quando eu era cipeira, a gente ajudou a equipe do SESMIT a montar a CIPAT da empresa, né, a gente sempre fazia campanhas educativas nas equipes, então foi muito bacana, muito mesmo. Aqui nós temos o organograma, né, de quem compõe o SESMIT. Vou colocar aqui, vou selecionar esse bombeiro civil, esqueçam disso, ó, pronto. A gente fala de médico de trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e técnico de segurança, tá bom? E a CIPA são trabalhadores eleitos, né, para fazer parte. Nós temos algumas leis e algumas normas que são regulamentadoras, certo? Essa aqui foi a primeira lei, né, que fala de segurança, foi de 1919. Ela introduziu o conceito de risco profissional e determinou o pagamento de indenização ao segurado ou família, né, proporcional à gravidade das sequelas que o acidente deixava.
E em 91, né, a Lei 8.213 estabeleceu que a empresa fosse responsável pela adoção de medidas coletivas e individuais de proteção, segurança e saúde do trabalhador. Ela assegurou estabilidade no emprego do segurado que fosse incapacitado no trabalho por mais de 15 dias. E nós temos as 36 normas regulamentadoras, as NRs, que são de cumprimento obrigatório pelas empresas, sejam elas privadas ou públicas, né? O descumprimento dessas normas, ela ocasiona ao empregador, né, penalidades classificadas na legislação referente. Eu imagino que vocês já tenham um arquivo com todas as NR, mas caso vocês não tenham, me falem que eu mando para vocês, tá bom? Que eu tenho, ó, faz tempo. Desde o tempo, né, que eu trabalhava com as implantações do setor de recursos humanos, tá bom? Aqui nós temos alguns tipos, né, de acidentes e doenças ocupacionais, tá certo? Temos o acidente típico e o acidente de trajeto. O acidente de trajeto, imagino que vocês sabem, né? Que ele pode ocorrer todo o trajeto do funcionário de casa até o local de trabalho. Eu me lembro que a gente, na época que eu estava gestora, numa rede de supermercados, acontecia demais. Eu vivia perturbando o coitado do Lincoln, que era o nosso técnico de segurança. E tinha demais acidente de trajeto, né? Nós temos as doenças ocupacionais, doenças profissionais e doenças do trabalho, né? E nós temos, né, as causas de acidentes, que elas podem ser diversas, mas normalmente elas se dividem em dois grupos: os atos inseguros e as condições inseguras, tá, gente? CAT, tive tanto problema já por causa do CAT. O pessoal não comunicava, meu povo, vocês imaginem o abacaxi que dava, viu? Eu me lembro como se fosse hoje. Deixa eu desativar aqui Na época, né, a gente estava implantando uma rede de supermercados no interior do Ceará. E olha a situação. Um dos nossos funcionários em uma das lojas, ele trabalhava no setor de hortifruti e ele levou um choque na câmara fria. Vocês têm noção do que é um choque? Muito forte. O rapaz foi desacordado para o hospital da cidade. Desacordado. E foram avisar desse choque para a gente que esse rapaz sofreu, que o rapaz estava afastado, estava sendo acompanhado por médico porque não estava sentindo metade do corpo, 2 dias depois do acidente ter acontecido. Gente, vocês não têm noção do problema que isso causou, não. Muito grave, muito sério. Depois eu conto melhor para vocês dessa situação, no que foi que deu, né? O CAT é a comunicação de acidente de trabalho, gente, né? É um modelo de documento que ele tem que ser feito e toda empresa tem a obrigação de fazer, né? Sempre que acontecer um acidente de trabalho de qualquer natureza, não interessa se for um choque como esse, que o rapaz quase morre, ou se foi o outro que cortou o dedo, tem que comunicar, né? Esse documento, ele é emitido pela empresa, né, do colaborador acidentado no máximo 24 horas depois do acidente. Aí vocês imaginam, comunicar um choque elétrico gravíssimo 48 horas depois, gente. Ah, meu Deus, quando eu lembro, eu vejo que hoje eu tô no paraíso, quando eu escolhi me dedicar à docência. Porque não é fácil, né? Cair tudo em cima do setor de SESMIT, mas querendo ou não, caía tudo em cima de mim, né? Porque eu era gerente geral da área de RH e o SESMIT era um subsistema da minha área, né? Tava sob minha responsabilidade também. E não foi, olha, gente, outra coisa, assim, eu admiro demais a profissão de vocês, eu acho uma falta de respeito absurda. O nosso técnico de segurança na época, o Lincoln, incrível, rapaz, muito, muito cheio de conhecimento. Ele entrou na empresa como estagiário e se efetivou como técnico. E, gente, vocês não têm noção, não. O trabalho educativo que ele fazia, os treinamentos com gerentes, com a equipe, ele ia nas lojas uma vez por semana, então ele passava a semana inteira viajando entre as lojas, coitado. Sempre avisando sobre o trabalho dele, e o pessoal ignorava, o pessoal não levava a sério, o pessoal achava que era besteira, principalmente aqui no interior, né, porque não achava importante. Então, foi muito difícil. Aí aconteciam coisas desse tipo, não comunicavam um acidente, porque achavam que era besteira. Sabe, o pessoal adoecia de coisas mais graves, não comunicava. Gente, era bem delicado. E é bem difícil, porque é uma profissão que aqui no interior as pessoas não dão o valor que deveriam, certo?
Em caso de morte, deve-se emitir a CAT imediatamente, certo? Se a empresa não emitir a CAT, este formulário pode ser preenchido pelo próprio acidentado, por seus familiares, pelo médico que prestou atendimento, pelo sindicato da categoria ou por qualquer autoridade pública. Aí já o problema já se instaurou, viu? NR9, né, que é dos riscos ambientais, tá certo? O Ministério do Trabalho, por meio dessa norma regulamentadora, gente, ela definiu que são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos existentes no ambiente de trabalho, que são capazes de causar acidentes ou doenças, né, em função da sua concentração, da sua intensidade, do seu tempo de exposição. Assim, todos os riscos ambientais, eles são divididos e definidos por grupos. Temos o grupo 1 dos riscos físicos, o 2 dos químicos, o 3 dos biológicos, o 4 dos ergonômicos e o 5 do risco de acidentes, certo? EPI, acho que vocês estão carecas de saber o que é EPI, né? Mas vamos lá. Nunca é pouco lembrar, né? EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador com o intuito de proteger dos riscos, né? Como o nome já diz, o equipamento é individual. Quando a empresa entrega para o funcionário, é a responsabilidade do funcionário cuidar, zelar daquele equipamento e comunicar quando o equipamento está danificado. Outra dificuldade que a gente tinha demais nas empresas que eu trabalhei, os funcionários não comunicavam. Quando a gente percebia, era um com a bota, né, com a bota furada, era outro com a cinta rasgada. Gente do era o açougueiro com a luva de aço toda danificada, não avisava. Meu povo, olha, assim, é uma área importantíssima e o pessoal negligencia muito. Eu fico chocada, não me conformo. Vocês vão me ver reclamar muito disso até o final dessa disciplina. Cabeça, um exemplo, capacete de segurança, olhos e faces, óculos, proteção auditiva, né, os protetores circulares, proteção respiratória, as máscaras com filtro químicos, tronco, avental, jaqueta, membros superiores, luva protetora, protetor de punho, inferiores, botas, né? Quedas com diferença de nível, cinturão com corda, todos esses são exemplos de EPI, tá bom? EPC, equipamento de proteção coletiva, são equipamentos, né, que ele é destinado à proteção da integridade física dos trabalhadores e de terceiros. Extintor de incêndio, hidrantes, detector de fumaça, kit de primeiro socorro, rede de proteção, sistema de sinalização. Gente, isso é tão sério, a gente fazia vários treinamentos, né, inclusive sobre apagar incêndios e tal. E teve situações que o pessoal usava o extintor, colocava o extintor de volta lá, não comunicava pra gente de jeito nenhum. Quando a gente ia perceber, o extintor lá com lacre violado. O maior problema do mundo se chegasse a uma fiscalização, né? Então, é um trabalho de formiguinha, tem que ter muita paciência e muita fé em Deus, como diz o povo. Aqui nós temos exemplos, né? As placas, o sinalizador de chão, cones, exemplos de EPC. Aqui, gente, eu trouxe alguns dados relevantes, certo? Sobre a incidência de acidentes do trabalho, né? Sobre esses dados, eles são 2012, 2013, 2014, tá certo? Sugiro que vocês deem uma lidinha. Eu não costumo cobrar coisas tão específicas na prova, a prova é mais geral, de conceitos. Normalmente eu coloco sempre questões de marcar, tá bom? Jéssica, por que ninguém merece questão de marcar? Mas eu coloco porque vocês vão fazer seleções públicas e concursos públicos e vocês têm que estar preparados, né? Então, a nossa prova, a grande maioria das questões vai ser de marcar. Eu só não coloco toda de marcar para ninguém zerar, tá bom? E é isso, né? Vamos agora para a aula 3, tá? Vou fazer num vídeo só, gente, para não ficar um negócio tão extenso, tá bom? Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o trabalho do técnico de segurança e do gestor de segurança do trabalho, para vocês, né, irem se situando, né, enquanto gestores, não mais só como técnicos, tá? O Código Brasileiro de Ocupação, o CBO, né, todas as profissões têm um Código Brasileiro de Ocupação. Se vocês pesquisarem, todas elas têm um número, e o número da profissão de vocês é o 3516.
tá bom? Aqui, né, fala o que é que o técnico de segurança faz, né? Elaboram, participam da elaboração e implementam políticas de saúde e segurança do trabalho. Realizam auditoria, acompanhamento e avaliação diária, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem também ações educativas na área da saúde e segurança do trabalho, participam de fiscalizam perícias e fiscalizações, né? Integram o processo de negociação, participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho, gerenciam toda a documentação de saúde e segurança do trabalhador, investigam e analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e de controle, né? A profissão de vocês, gente. Para você se certificar enquanto técnico de segurança do trabalho, você tem que ter uma formação de nível médio, certo? E um curso técnico, tá bom? Que é o que vocês estão fazendo agora, certo? Condições gerais do exercício, né? Onde é que vocês exercem a função de vocês? Exercem suas funções em empresas dos mais diversos ramos de atividades. Por exemplo, eu já trabalhei, né, com o SESMIT, coordenei a equipe de SESMIT no SESC, certo? O SESC é uma empresa do Ceará, então já foi coordenado lá, numa rede de supermercados, no hospital. Então, o campo de atuação de vocês é em diversas esferas. Todo lugar tem que ter, tá bom? Vocês são contratados na condição de trabalhadores assalariados, né? Regime CLT. Ou seja, vocês têm que ter carteira de trabalho assinada. Em geral, vocês atuam de forma individual, com supervisão permanente, em ambientes fechados, no período diurno, exercendo o trabalho de forma presencial. Algumas das atividades podem ser desenvolvidas sob pressão, levando vocês a situações muito estressoras, podem ter certeza, tá bom? Por exemplo, né, a marcação de extintores de incêndio. Quando a gente estava implementando as lojas, um engenheiro desenhou e o técnico não concordou, aí o técnico teve que fazer alguns projetos. Gente, olha, foi um desgaste. Eu tinha pena do coitado do nosso técnico, muito estressante. Então, vocês vão estar sempre em situações de estresse, né? E vocês também podem estar expostos a materiais tóxicos, radiação, ruído intenso, altas temperaturas, né? Então, acaba que vocês também, por vezes, vão ser colocados em risco, né? E a gestão, né? Como é ser gestor? Quando vocês estiverem, né, enquanto gestores de segurança do trabalho, vocês vão elaborar, né, e ou participar da elaboração de toda a política de saúde e segurança do trabalhador da empresa, tá certo? Vocês vão avaliar e comparar os referenciais da política, certo? A ser implantada, porque tem que ser uma política realista, com a condição do local, com o que o empresário pode pagar. Colhe, eu peguei os EPIs tops de linha do mercado, né, com tudo mais top, melhor que existe. O teu empresário vai conseguir pagar por isso? Será que se tu procurasse alguma coisa, baratear os custos de alguma forma, ele não ia conseguir implementar o teu setor com mais qualidade, mais completo do que tu pegar tão pesado aqui, né? Um cuidado que vocês têm que ter. Vocês têm que avaliar, né, como é que vocês vão implantar a política de vocês, tá? Desenvolver sistema de gestão, negociar a aplicabilidade da política. Como é que nós vamos aplicar? Vai ser por fase? Vai ser de uma vez? Né? Participar de reforma e elaboração de normas regulamentadoras. Quais vão ser as normas de segurança aqui dessa empresa? Tudo isso tem que ser pensado por vocês, né, em parceria com o gerente de recursos humanos da empresa que vocês vão trabalhar, tá? Divulgar a política na instituição das empresas, tem que ter vários treinamentos. Administrar as dificuldades de implantação, porque vão ter muitas. Se preparem. Coordenar equipes multidisciplinares, né, com diversas especialidades diferentes. Acompanhar a implantação da política de saúde e segurança do trabalho. Acompanhar as equipes para avaliação. Gerenciar a aplicabilidade. Poxa, eu fiz uma política belíssima, mas ela não está sendo aplicável aqui nessa empresa. Onde foi que eu errei?
Será isso aqui eu jurava que se aplicava aqui, o que é que está acontecendo, certo? Vocês têm que criar programas, projetos, procedimentos de melhoria, tá bom? Como implantar a política de saúde e segurança do trabalho? Vocês vão elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos. Desenvolver programas, projetos e procedimentos de melhoria. Implantar procedimentos técnicos e administrativos. Emitir ordem de serviço. Acompanhar a ordem de serviço. Promover ação conjunta com a área da saúde, né? Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação. Vão avaliar o ambiente, né? Vão interpretar os indicadores de eficiência e eficácia dos programas. Como assim, Jéssica? Olha, eu criei um programa de treinamento de uso de EPI. Só que eu tô vendo que 50% do pessoal que assiste o treinamento utiliza o EPI e 50% não utiliza. O que é que está acontecendo? É porque não tem EPI, é porque o treinamento não ficou claro, é porque a gente poderia melhorar, facilitar a linguagem desse treinamento. O que é que está acontecendo, né? O programa não é eficaz, se eu tentasse isso por outra forma, seria mais eficaz, né? Vocês vão ter que observar e pensar em tudo isso enquanto gestores, gente. Não é fácil, preparem-se. Mas é muito bom. Validar indicadores de eficiência e eficácia, porque a tua gerente vai chegar e vai dizer, cadê os indicadores da tua área? Quantos acidentes aconteceram, né? Quais foram as principais causas de acidente? Quantos afastamentos aconteceram? Eu tinha reuniões mensais com o meu técnico e ele tinha que me passar todos esses dados, né? Eu quero saber, sim, tá certo. E você observou que aconteceram 5 acidentes naquele lugar. O que foi feito para corrigir, né? Então, assim, vocês vão implementar, mas vão ser cobrados também, né? A não ser que vocês estejam no cargo máximo, que aí vocês vão cobrar de outras pessoas, tá certo? Avaliar as atividades de organização versus os programas, adequar a política às disposições legais, tá bom? Utilizar a metodologia científica para avaliar, realizar a inspeção, realizar a análise preliminar de risco, elaborar e participar dos laudos ambientais. Será que aquele lugar não é muito quente para os meus trabalhadores? O que é que eu posso fazer para melhorar o ambiente para eles? Ok? Estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desenvolvimento sustentável. Ok? Tudo isso, gente, são coisas que vocês vão ter que olhar, né? A partir do momento em que vocês assumem cargos de gestão, como vocês vão aplicar isso aqui dentro das empresas. Aqui vocês não vão ser o técnico que executa. Vocês têm que pensar em como vocês iriam implantar. Então, é um desafio bem considerável, tá certo? Essa foi a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, gente, podem entrar em contato, podem perguntar, que eu tô à disposição de vocês, tudo bem? Beijos. Eu vou postar, né, hoje ainda, o trabalho de vocês. Esse trabalho vai ser a avaliação 1. Essa avaliação 1, ela vai valer 10 pontos, né?